Boa tarde, comunidade Nova Vida. Boa tarde a todos os nossos telespectadores que nos acompanham nesse momento. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma live, mais um culto de quarta-feira, um culto de ensino, né? Sejam todos muito bem-vindos a esse culto, amém? E já vou lembrando aos irmãos aqui para estar curtindo, né, a nossa publicação, para você que está no Facebook. Não esqueça também de curtir a nossa página aí, tá bom? CNV News. E para você que está nos acompanhando pelo YouTube, não esquece também de curtir o nosso vídeo, não esquece também de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós, tá bom? Para que a gente possa continuar evoluindo, tá bom? E também acionar os sininhos, né, para receber todas as notificações aí, tá bom? Hoje, né, culto de ensino, hoje nós estamos com o tema O Outono Passa, né? Hoje, excepcionalmente, vamos... o Kevin, né, Kevin Lee, o líder do Ministério de Jovens, vai estar compartilhando aí essa palavra com esse tema pra gente nessa tarde, amém? Então peço para você já se acomodar aí, pegar sua Bíblia pra gente ouvir e estudar a palavra de Deus juntos, amém? E também que você possa abrir seu coração, sua mente, que você possa receber a palavra de Deus aí onde você está, tá certo? Hoje eu vou ler um versículo, né, agora no começo. Em seguida nós vamos fazer uma oração e peço para você estar comigo, né, nesse momento. Vamos orar juntos, vamos unir a nossa fé. Peço para você que está em casa, você que está no trabalho, você que está no ônibus, no carro, para você se concentrar, para você orar comigo nesse momento, para a gente pedir para Deus uma solução, vamos pedir a cura, vamos pedir a libertação, amém? Então peço para você estar unindo a sua fé com a minha e com a nossa, né, com todos nós que estamos assistindo, vamos orar, tá bom? Para unir a nossa fé e ficarmos juntos, mesmo distante, amém? Aí vamos ter um louvor e logo em seguida o Kevin entra com a pregação, tá ok? Então, fique ligadinho, fique aí, vamos ver o versículo, amém? Vou ler um pequeno versículo, irmãos, que está lá, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, está lá em 1 João, 1 João 2,17, certo? Diz assim: Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então, assim, uma pergunta, né, que eu acho que é universal. O que estamos fazendo, né? Será que aquilo que nós buscamos e aquilo que nós fazemos para nós mesmos, será que é para sempre? Será que nós temos buscado as coisas certas, né? Nós muitas vezes pensamos no hoje, né? No hoje, pensamos nos planos que estamos fazendo para o futuro. Vamos comprar uma casa, vamos comprar um carro, vamos comprar passagens para viajar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E muitas vezes, como diz, né, a Bíblia, correr atrás do vento, né? Às vezes essas coisas elas passam, né? São como vapor, que a gente olha, chega perto, mas não consegue pegar muitas vezes. E às vezes nós fazemos isso, né? Corremos atrás de coisas que não valem a pena. Gastamos nosso tempo, nosso dinheiro, nossa paciência, gastamos nossas capacidades, nossas habilidades em coisas que não valem a pena, né? Mas então, o que vale a pena, né? Deus ele fala aqui que aquele que permanece nele permanece para sempre, né? O que você está buscando? Você está buscando coisas eternas, né? As coisas eternas, elas são daqueles que amam ao Senhor, são aqueles que estão no Senhor, né? E nós que estamos em Deus, vamos ter a nossa vitória, a nossa recompensa, né? Então que nós possamos pensar naquilo que é eterno, naquilo que dura para sempre, não naquilo que nós usamos uma vez e acaba, não naquilo que nós experimentamos uma vez e é só aquilo e acabou, né? Que nós possamos buscar as coisas eternas, aquelas coisas que não passam. Amém? Então, esse é um pequeno versículo para a gente meditar um pouco. Então, nesse momento, nós vamos orar, tá bom? Peço para você orar junto comigo nessa tarde, tá bom?
me ajuda em espírito de oração para você. E você faça o seu pedido, né? Vamos orar todos juntos, faça o seu pedido. Que eu vou orando e nós vamos unindo a nossa fé, tá certo? Então vamos orar. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, nessa tarde, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Deus. Deus, pedindo que o Senhor venha com a Tua misericórdia, Senhor, com a Tua graça sobre a nossa vida, Senhor. Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Livra-nos, Senhor, do mal, em nome de Jesus. Deus, vem com a Tua graça, com a Tua misericórdia sobre nós, Senhor, pois somos falhos e pecadores, Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que nessa tarde o Senhor possa, Senhor, se fazer presente, Senhor, aonde quer que nós estejamos nesse momento. Que o Senhor possa se revelar a nós, Pai, em nome de Jesus. Pai, que nós possamos ver, Senhor, a Tua graça sobre a nossa vida, que possamos ver a Tua misericórdia agindo na nossa vida. Ó Senhor, em nome de Jesus, e que possamos, Senhor, demonstrar gratidão a Ti, Senhor. Que possamos ser gratos, Senhor, pelo Teu amor, gratos, Senhor, pela Tua misericórdia, gratos, Senhor, pelo alimento, Senhor, gratos pela nossa moradia, gratos pela nossa saúde, em nome de Jesus. Tira toda, Senhor, a murmuração que existe no nosso coração, tira todo orgulho, Senhor, que acha que nós temos isso porque nós trabalhamos, porque nós conseguimos. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos encher com o Teu Espírito Santo, que nós possamos enxergar, Senhor, os Teus cuidados, Senhor, que nós possamos ver, Deus, aquilo que Tu tens feito para nós, em nome de Jesus. Ó Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua graça, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, de mais uma vez nos arrependermos, Senhor, dos nossos pecados, nos arrependermos, Senhor, de tudo aquilo que nós fazemos errado muitas vezes. Deus, nos ajuda a enxergar, Senhor, o propósito que Tu tens para a nossa vida. Ó Senhor, em nome de Jesus. Deus, eu agradeço pela vida dos irmãos que estão assistindo esse programa, assistindo esse culto, Senhor, em casa, no trabalho, no carro, Senhor, no ônibus. Deus, e eu peço que nesse momento o Senhor possa enviar o Teu Espírito Santo, Senhor, para levar paz para essas pessoas, levar saúde, Senhor, levar, em nome de Jesus, gratidão, Senhor. Deus, abençoa, Senhor, esses irmãos que estão nos assistindo. Pai, que o Senhor possa abençoar a comunidade Nova Vida, que o Senhor possa abençoar cada membro, Senhor, dos irmãos, cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, as células que ainda acontecem, Pai. Aquelas células que não estão acontecendo, que o Senhor possa abençoar também os anfitriões, Pai, os líderes em treinamento, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa abençoar cada um deles, abençoa suas casas, Senhor, que eles possam, em nome de Jesus, ser prósperos, que eles possam, em nome de Jesus, ganhar vidas, Senhor, através dos testemunhos que eles têm, em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa, Senhor, o líder da célula. Pai, abençoa, em nome de Jesus, cada irmão que tem feito oração todos os dias, aquele irmão que entra no seu quarto e ora em secreto a Ti, Senhor. Pai, abençoa a vida dele, que o Senhor possa, em nome de Jesus, ouvir as suas orações. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a liderança dessa igreja, abençoa o G12, em nome de Jesus, abençoa os supervisores, os pastores, Senhor, em nome de Jesus, guarda a vida deles, Senhor, dê saúde a eles, em nome de Jesus. Pai, e nesse momento nós unimos a nossa fé, Senhor, pedindo, Senhor, a Tua graça sobre a cidade de Manaus, pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Senhor, abençoa o estado do Amazonas, em nome de Jesus. Abençoa nossos governantes, Pai. Ajuda-os, em nome de Jesus, a direcionar o povo, Senhor. Perdoa os pecados deles, em nome de Jesus. Ó, Senhor, abençoa, Senhor, esse programa, abençoa essa live, esse culto, Pai. Que os equipamentos funcionem bem, Senhor. Deus, que em nome de Jesus os irmãos possam receber a Tua palavra, Senhor. Pai, que eles possam abrir os corações, que eles possam abrir sua mente, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa renovar a nossa mente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa o irmão Kevin que vai estar trazendo a palavra, que o Senhor possa abençoá-lo em nome de Jesus. Usa-o em nome de Jesus para falar com o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, também os dizimistas, os ofertantes desse trabalho. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa prosperar as suas vidas, que o Senhor possa abençoar suas famílias, em nome de Jesus.
Pai, abençoa aquele que quer ofertar, quer dizimar, mas não pode, Senhor. Abençoa essa pessoa também, que o Senhor possa dar condições a ela, em nome de Jesus. Ó Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia que está sobre a nossa vida. Deus, e eu te agradeço em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer, Senhor, os irmãos de volta, que nós possamos fazer os cultos presenciais, em nome de Jesus, que seja uma bênção, que dê tudo certo, em nome de Jesus, que todos os irmãos possam comparecer, Senhor, e te cultuar, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, irmãos? Eu acredito que você orou comigo nesse momento, muito obrigado por esse momento. Vamos continuar então aqui o nosso culto, tá bom? Vamos ouvir um louvor, logo em seguida, como eu já falei, o irmão Kevin vai estar trazendo uma palavra para o seu coração com o tema O Outono Passa. Bom, irmãos, é um prazer ter a oportunidade de hoje estar compartilhando uma palavra com vocês. Espero que o Espírito Santo venha me usar aqui nesse momento e Ele venha entregar para o seu coração tudo aquilo que está no coração dele. Antes de tudo, eu queria fazer uma oração com você, eu queria que você convidasse a presença do Espírito Santo, eu queria que você conduzisse o seu ambiente aí para ser um lugar, uma atmosfera onde o Espírito Santo de Deus ele tem liberdade. Amém? Espírito Santo de Deus, eu te agradeço nesse momento pela oportunidade, te agradeço por cada irmão meu que está ouvindo essa palavra agora. Meu Deus, que assim como o Senhor ministrou o meu coração, o Senhor venha ministrar o coração de cada um. E a Tua palavra venha gerar vida e a Tua palavra venha alimentar e sustentar cada um deles. Essa é a minha oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje eu vou estar compartilhando com vocês uma palavra sobre uma estação. O nosso tema de hoje é O Outono Passa. Antes eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá no livro de João, capítulo 15. Gostaria que você abrisse sua Bíblia nesse momento. Em João, capítulo 15, os versículos do 1 ao 5. Amém? Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Bom, irmãos, então a palavra de Deus nos ensina que Jesus ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos. Nós quem? Nós, todos aqueles que permanecem ligados a Ele, todos aqueles que obedecem a palavra dEle, os mandamentos dEle. E uma coisa interessante é que a palavra permanecer, ela significa continuar sendo, ficar. Então, esse permanecer em Jesus é ficar em Jesus, é continuar sendo cristão. E esse é um dos maiores desafios. Grandes homens de Deus tiveram dificuldade nesse processo de permanecer em Deus. Muitas pessoas já chegaram até Deus, mas o desafio maior está em permanecer, enfrentar as adversidades e circunstâncias e continuar sendo um cristão, e continuar sendo um filho de Deus, e continuar sendo aquela pessoa que acredita nas promessas de Deus. Então, esse permanecer, ele é um desafio diário nosso como cristão.
eu sempre comento nas minhas reuniões de células, nos discipulados, que a minha maior conquista na vida cristã é eu conseguir manter minha vida devocional. Por quê? Porque independe de se eu estou alegre, se eu estou triste, se eu tive um dia cheio de vitórias ou se eu tive um dia onde eu cometi muitos erros, nada disso consegue me interferir, consegue me afastar de Deus, consegue me impedir de ouvir aquilo que Ele tem para dizer para mim todos os dias. Então, eu vou compartilhar agora sobre um homem que muitos de vocês conhecem, isso se não todos. O nome dele é Moisés. Eu queria compartilhar um texto com vocês que está lá no livro de Números, capítulo 11. Você que está com sua Bíblia aí, Números, capítulo 11. Versículos do 10 ao 15. Diz assim: Moisés ouviu todas as famílias reclamando a entrada de suas tendas, e a ira do Senhor se acendeu. Com isso, Moisés se revoltou e disse ao Senhor: Por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que fiz para merecer o peso de todo este povo? Por acaso gerei ou dei à luz a este povo? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como a mãe carrega o bebê que mama? Como o levarei à terra que juraste dar a seus antepassados? Onde conseguirei carne para este povo? Eles vêm a mim reclamando: dê-nos carne para comer. Sozinho não sou capaz de carregar todo este povo. O peso é grande demais. Se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria esta calamidade. Então nós vemos aqui Moisés pedindo pela morte diante de uma circunstância muito difícil. Por quê? Porque ele tinha vivido um período de manifestação do poder de Deus durante lá as 10 pragas do Egito, e todo o povo tinha visto aquilo junto com ele. E então, quando eles estavam no meio do deserto, o povo começa a reclamar de que não tem a carne, de que não tem as verduras que eles tinham quando estavam lá no Egito. E isso entristece demais o coração de Moisés. Imagina milhares de pessoas pedindo a uma só pessoa carne, reclamando. Milhares de pessoas que viviam uma vida de escravidão, que viviam uma vida de exploração e agora eram pessoas livres. E para Moisés, naquele momento, isso foi algo tão terrível, tão ruim, que ele pediu a morte. E é o mesmo Moisés que lá em Êxodo 33:11 e Números 12:3 falava com o Senhor face a face. E é o mesmo Moisés que era considerado o homem mais manso de toda a terra. Então nós podemos concluir com isso, podemos perceber que não é uma dificuldade só minha ou uma dificuldade só sua de permanecer em Deus. Pessoas que tiveram experiências incríveis com Deus tiveram essas mesmas dificuldades em alguns momentos das suas vidas. Nos momentos onde as circunstâncias estão todas contrárias, no momento em que nós somos levados para uma zona de desconforto, em um momento da nossa vida onde a gente não consegue enxergar uma solução, simplesmente o peso de todos os problemas. Uma outra pessoa também que teve experiências incríveis com Deus e desfrutou de momentos tão ruins em que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, em que ele não queria mais existir. E esse homem é Jeremias. Queria compartilhar com vocês um texto que está lá em Jeremias, capítulo 20. Jeremias, capítulo 20, vamos ler 2 versículos. Jeremias 20, vamos ler o versículo 17 e o 18. Diz assim: Pois não me matou quando nasci,
Quem dera eu tivesse morrido no ventre de minha mãe, e seu corpo tivesse sido minha sepultura. Porque eu nasci, toda a minha vida é apenas sofrimento, tristeza e vergonha. Então nós vemos aqui Jeremias passando por um momento muito difícil. Na verdade, assim, eu considero a história de Jeremias uma das histórias de maiores sofrimentos. Assim, primeiro foi Jesus, né, que o justo, o santo, reto, perfeito, foi humilhado e se submeteu à autoridade dos homens aqui nessa terra. Mas Jeremias, ele sofreu muito. Jeremias, ele sofreu perseguição dos seus familiares. Jeremias sofreu perseguição dos seus amigos. Jeremias sofreu perseguição dos seus vizinhos. As pessoas torciam para que todas as profecias que ele falava não se cumprissem, para que ele fosse envergonhado. Mas como a presença de Deus estava com Jeremias, isso nunca aconteceu. Tudo aquilo que ele profetizou aconteceu. E esse Jeremias que pede para não ter nascido, esse Jeremias que prefere com que a vida para ele nunca tivesse chegado, é o mesmo Jeremias que foi chamado quando ainda era uma criança. Aquele Jeremias que falou: Deus, eu sou só uma criança. Então Deus tocou nos lábios dele e disse que ele falaria tudo aquilo que Deus o mandasse falar. E esse mesmo Jeremias, no capítulo 20, no versículo 9, é tanto sofrimento, é tanta angústia, é tanta dor, que ele pensa em parar de falar do Evangelho, que ele pensa em não levar mais a mensagem de Deus. E é nesse momento em que ele diz que quando eu pensava em não falar mais o nome de Deus, o meu coração queimava para que eu fizesse isso. Muitas pessoas cantam aquele louvor, né? Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me traz descanso. Na verdade, esse louvor ele foi baseado nessa passagem de Jeremias, onde ele queria parar de fazer isso, mas enquanto ele dizia isso, era nesse momento então que queimava o corpo dele para que ele pregasse, para que ele anunciasse a palavra de Deus. Então, o mesmo Jeremias, um homem que foi chamado quando criança, um homem que sentia o seu corpo queimando enquanto ele falava que não ia mais pregar de Deus, esse mesmo Jeremias preferia não ter nascido. Esse mesmo Jeremias preferiu que a vida não tivesse chegado para ele. Então, essas dificuldades, irmãos, elas não são dificuldades de pessoas fracas. Grandes homens de Deus, homens que foram considerados heróis da fé, passaram por momentos difíceis. E nos dias de hoje, onde muitas pessoas, têm perdido seus familiares, muitos têm perdido pai, mãe, filho, filha, irmã, irmão, tio e assim sucessivamente. Muitas pessoas falam assim: irmão, todos esses sofrimentos aí, tudo isso, nada pode se comparar à perda de um pai, nada pode se comparar à perda de uma mãe. Nenhuma dessas pessoas que você falou, elas sofreram essas perdas. Então eu queria falar com você agora sobre uma pessoa que teve essas perdas. Queria compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de Jó. No comecinho de Jó, Jó capítulo 3. Jó capítulo 3, versículo 2 e 3 diz assim: Disse ele: apagado seja o dia em que nasci e a noite em que fui concebido. Praticamente a mesma oração de Jeremias foi a oração que Jó fez. Jó preferiu não ter nascido. Jó, aquele homem que era dito por Deus, que quando falava sobre retidão, que quando falava sobre integridade,
sobre honestidade, sobre um homem justo, era Jó. Era o homem exemplo para Deus. Era o homem que Deus usava como exemplo de filho obediente, como exemplo de pai que sacrificava pelos seus filhos, um exemplo de servo. Então Jó, ele era o exemplo de Deus. E esse mesmo Jó, que era tido por Deus, ele não era como se eu considerasse Jó uma pessoa íntegra. Não era como se você considerasse Jó uma pessoa íntegra. Era o próprio Deus que considerava Jó uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, uma pessoa justa. E esse mesmo Jó preferiu não ter nascido. E Jó enfrentou muitas dificuldades. Jó não perdeu um filho, ou 2, ou 5. Ele perdeu todos os seus 10 filhos. Ele perdeu os seus animais, tudo num dia só. E ele ainda teve seu corpo afetado e ficou enfermo. Então, eu não sei a dificuldade que você está passando, eu não sei quais foram as perdas que você teve, mas eu não acredito que você tenha perdido todos os seus bens. Você, como uma pessoa rica, tenha perdido todos os seus bens. Eu não acredito que você tenha perdido todos os seus 10 filhos. Eu não acredito que você tenha ficado enfermo e ainda tenha que ouvir a acusação dos seus amigos, falando que aquilo era justo, que aquilo estava acontecendo por causa dos pecados de Jó. Então, a gente pode perceber que o outono, para as flores, para as árvores, ele é um tempo em que não tem muita beleza. E todos esses homens viveram esse tempo nas suas vidas. Eles viveram esse tempo onde a morte parecia ser a coisa mais atraente para eles. Onde a morte parecia ser um ganho se comparado à vida que eles estavam levando. Mas esses homens, eles têm uma coisa em comum. Todos eles permaneceram em Deus. Todos eles confiaram em Deus. Durante esse estudo, eu aprendi uma coisa muito incrível que eu não sabia. O outono, ele é uma estação fria. Então, as árvores, elas não recebem tantos nutrientes. Então, o que acontece? As folhas caem, elas perdem suas belezas de cor, elas ficam pálidas. Mas acontece uma coisa muito interessante. Quando está chegando o período do outono, todos os ramos, as folhas, eles levam os nutrientes para o tronco e para a raiz. Por quê? Porque a estação é muito fria. Então, os galhos e as folhas, eles não conseguem resistir. Então, todas as energias eles enviam para o tronco e para as raízes. E quando eles suportam aquele tempo, as raízes e os troncos começam a liberar novamente todos os nutrientes, e então vem o sol, e as plantas conseguem fazer a fotossíntese e conseguem se receber nutrientes, e na estação seguinte elas estão belas, estão cheias de flores, cheias de frutos. Então nós, como eu falei no começo, somos os ramos, e Jesus, ele é a videira onde todos nós precisamos permanecer. E nos tempos mais difíceis, nos outonos da nossa vida, é nesse momento então que nós devemos colocar todos os nossos nutrientes no tronco, que seria colocar toda a nossa confiança em Jesus, que seria colocar toda a nossa força em Jesus, toda a nossa esperança em Jesus, todo o nosso amor em Jesus, para que a gente consiga passar por esse tempo difícil, para que a gente consiga permanecer nesse tempo difícil.
Porque por mais que o galho ele passe por esse tempo difícil no outono, na estação seguinte ele floresce e ele está vivo. Diferente de um galho que ele é cortado da árvore. Ele, mesmo na próxima estação, ele não vai mais ter vida. Ele não vai mais ter beleza. Então nós precisamos passar por essa estação. Passar por essa estação não significa que você é fraco. Não são pessoas fracas que passam por essa estação. Pessoas fracas, elas param nessa estação para sempre. Mas pessoas fortes, elas resistem a essa estação quando elas colocam sua esperança, quando elas colocam a sua força, quando elas colocam toda a confiança que elas têm em Jesus, que é a videira verdadeira. Porque sem Ele, nada nós podemos fazer. Então, que assim como Jeremias, assim como Jó, assim como Jesus, nós possamos suportar esse período difícil. Esses homens pediram a morte, talvez você já tenha pedido a morte, eu já tenha pedido a morte, mas foi só um tempo, a morte não foi o nosso fim. Se você está ouvindo isso hoje é porque você tem a oportunidade de colocar toda a sua confiança em Deus, de colocar toda a sua força em Deus. E na próxima estação florescer e gerar frutos, e frutos permanentes. O único que pode gerar um fruto permanente é aquele galho que permanece na árvore. É aquele galho que continua sendo parte daquela árvore. Porque todo galho que não faz mais parte da árvore, ele virou só um galho temporário e já não faz mais parte. E sem Jesus, nada nós conseguimos fazer. Então que nesse momento, que a palavra de Deus tenha ministrado seu coração, tenha convencido de que você não é uma pessoa fraca, simplesmente porque você está passando por um tempo difícil. Grandes homens, heróis da fé, passaram por tempos difíceis, mas eles passaram por tempos difíceis. Eles não ficaram nos tempos difíceis. Então, que assim como essa palavra ministrou meu coração e me fez acreditar ainda mais que tudo isso vai passar e que o meu único propósito hoje é permanecer em Deus e contribuir para que de alguma forma as outras pessoas também possam permanecer em Deus, colocando sua força, a sua esperança em Deus. Amém? Então, que a palavra de Deus possa ter ministrado seu coração, que a palavra de Deus possa alimentar você e ajudar você a ter uma mentalidade diferente. Você talvez que pensou que esse tempo que você está vivendo, ele era o seu fim, que toda essa mentira do diabo ela possa ser desfeita através da palavra da verdade de Jesus na sua vida. Amém? Então que nós venhamos nos posicionar de forma diferente e viver sabendo que o outono ele vai passar. Amém? Então essa era a mensagem que eu tinha para trazer para vocês. Que o Espírito Santo abençoe a vida de vocês cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém.